Até que fim alguém se posicionou e falou alguma coisa. Até que fim alguém desse meio gospel, cantores do mundo gospel, se pronunciou. E a Bruna Carla, ela fez uma live nas suas redes sociais e ela pregou o evangelho de Cristo. Ela pregou o verdadeiro evangelho do Senhor. Um evangelho de renúncia, um evangelho de abandono de pecado, um evangelho de leitura da palavra, de oração, de vida com Deus, de jejum. Ela pregou contra o sistema que o mundo tem ensinado, que essas falsas igrejas e doutrinas têm pregado, que você tem que vir como está e permanecer como está. Você não precisa mudar suas vestes, você não precisa mudar sua forma de agir para agradar a Deus. Ela pregou o que a Bíblia nos ensina. Cada um carregue a sua cruz e siga o Senhor Jesus. Nós que queremos servir a Cristo devemos sim renunciar. Devemos sim abrir mão das nossas vontades, do nosso eu para agradar ao Senhor. E ela pregou contra esse sistema, desse falso evangelho que tem sido pregado aí fora. Nessas falsas igrejas que têm dito que você deve viver da maneira que você está, que você não precisa renunciar, que você não precisa abrir mão para agradar ao Senhor. Ela pregou contra esse sistema. Há muito tempo eu me perguntava, aonde estão esses cantores cristãos que não falam nada, que não se posicionam? Só fazem shows e não pregam a verdade do evangelho. E a Bruna, ela não se preocupou em perder likes, em perder seguidores, em ser criticada. Ela se preocupou em fazer a vontade do Pai, em fazer a vontade de Deus, em pregar a verdade do evangelho, doa quem doer. Ela pregou na sua rede social o que de fato Cristo espera de nós. Nós não devemos adaptar o evangelho de Cristo às nossas vontades. Somos nós que temos que nos adaptar ao evangelho e renunciar e abrir mão e fazer a vontade de Deus. E não o contrário. Eu fico muito feliz em saber que a Bruna Carla se posicionou. Pregou o evangelho sem ter medo, sem sofrer retaliações, sem ter medo de sofrer retaliação, sem ter medo de ser criticada, porque hoje tudo é religiosidade. Quando a gente prega contra o pecado, sobre a renúncia, em fazer a vontade do Pai, hoje as pessoas dizem que isso é religiosidade. E ela se posicionou sem medo do que vão falar. É isso que está faltando nesse mundo gospel, no meio desses cantores artistas cristãos. Se todos eles se posicionarem contra o pecado, pregarem a verdade do evangelho, falarem a verdade, nós conseguiríamos alcançar o máximo de pessoas a buscarem transformação e uma vida com Deus. Nós precisamos parar de se preocupar em agradar o homem, em buscar likes, em buscar seguidores, amigos e deixar de lado a verdade do evangelho. Precisamos priorizar Cristo. Precisamos priorizar o reino dos céus e pregar a verdade do evangelho, doa quem doer. Eu não estou preocupada se você não vai gostar do que eu estou falando. Eu não estou preocupada se agrada aos teus ouvidos, se é bom aos teus olhos. Eu estou preocupada em fazer a vontade do nosso Pai, porque nós precisamos pregar a verdade, porque Cristo está às portas. Os sinais estão aí. E a Bruna usou as suas redes sociais para pregar o evangelho que liberta, que salva, que cura. O evangelho de porta estreita, não de porta larga, como você tem visto por aí. Esse é o evangelho da salvação. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. Esse é o evangelho de Cristo. É o evangelho de renúncia. É o evangelho de abandono de pecado, de arrependimento, de vir como está, mas não permanecer como está. Você precisa entender que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus recebe a todos, mas aqueles que vivem o evangelho de Cristo verdadeiro, buscam a sua palavra, esses são transformados, esses são lavados, esses são remidos pelo poder que há na palavra. Em nome de Jesus, essa geração precisa ser liberta, transformada. Essa geração, em nome de Jesus, precisa aprender o que é servir a Cristo de verdade e renunciar para fazer a vontade do Pai. Eu quero que você deixe aqui o seu comentário. Qual o seu pensamento a respeito disso? O evangelho de porta larga ou o evangelho de porta estreita? Nós estamos vivendo nos últimos tempos, meus amigos. E aqueles que são de Deus virão para a luz e pregarão a
Quai, seu app de vídeos curtos.